Saudações, caríssimos amigos do Converge, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. E aí, cambada? Beleza, cara? Bom, Certo. tudo certo, nada resolvido, tudo na boa. Ou seja, tudo na mesma, né? Nada muda. Já tomou a vacina, já? Mas nem ferrando, eu não tomo nem de tétano. Aff. Nem de Ó. tétano. Não, Fê, eu só atualizei as minhas vacinas pra entrar na prefeitura. E olha que ficou faltando uma, que se você não morreu até agora, você não precisa tomar mais. E pior que a enfermeira falou isso. Ai, meu Deus do céu. Bom, enfim, vamos falar de coisas menos polêmicas do que Da vacina, só tem uma coisa, vou deixar todo mundo tomar, se ninguém morrer aí eu tomo. Aí Exato, resolveu. depois daqui uns 5, 6 anos, se estiver de boa, aí a gente pensa no assunto. Tá, então, caríssimos ouvintes, se você nos ouve pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, comente, curta, compartilhe, deixe seu comentário aí também dizendo o que você achou. Tá, também o nosso podcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, todas as plataformas aí de streaming de áudio. E também siga os nossos perfis no Instagram, @Convergere, tem os nossos perfis pessoais também ali linkados, tá? Curta ali, comente também e compartilhe para mais um amigo para que a gente possa, ao chegar a 100 seguidores, sortear o livro do Hobbit. Fez uma edição chique, capa dura, com o mapa do Thorin. Olha, fina arte. Hein? Sim, eu queria para mim esse livro, assumo. Quem não? Pois é, né? Fica bonito na estante. Bom, Rodrigo, sem mais delongas, já que estamos falando de livros, né? Então qual é o tema de hoje? O tema do nosso podcast é Cães Letrados, a importância da leitura. Nossa, mas por que cães? Pra gente ser condizente com o Fuja do Canil, né? O Saia do Canil. Exatamente. Cães letrados. Depois de cães de aluguel, agora cães letrados. Já tem pai de pet, por que não ter professor de pet? Exatamente. Ai meu Deus, eu só vou dar uma pior. Falando nisso, aquele que eu te mandei... Já tem cão pastor também? Então... Olha... Pior que veste capa preta, né? E tem pastor ainda alemão e belga. Pois é. Só protestante, enfim. Ah, mas você sabia que em inglês, principalmente nos Estados Unidos, pároco também chama pastor? Eita, essa é novidade. Por exemplo, se você pega esse livrinho aqui, o Temperamento que Deus lhe deu, tem uma parte que eles não traduziram como pároco, traduziram como pastor, e eles estavam se referindo ao pároco. Ao pároco, olha só. Ai, como você saberia isso, Rodrigo? Como é que eu vou saber dessas coisas? Tem YouTube, desculpa, você não tem. Meio você tem, desculpa não. Não, eu ensino inglês assim, mando os caras assistir YouTube. Tá certo. Que assistir série uma ovas. Ovas o cara ensaia. Você assiste o vídeo que você vai ver no natural. Sim, exatamente. Bom, como deve ter ficado evidente, né, nós vamos falar sobre leitura e livros, né? E a primeira pergunta que eu faço, pra gente começar esse papo pra você, Bruno, é por que nós devemos ter o hábito da leitura? Vixe! Bom, dentre os modos que a gente tem para aprender alguma coisa ou para se comunicar e tal, a leitura é, acho que, o mais básico. Se não o tete a tete ali com alguém ensinando. Mas a maioria das coisas a gente aprende lendo. E por isso que é uma função básica ler e escrever. Justamente por isso. Então, isso quer dizer que se você não sabe ler, você não consegue fazer nada no mundo. Não. Não? Não necessariamente. Você consegue fazer algumas coisas. Então, porque se você Inclusive, for analfabeto, você não consegue nem ser santo, nem doutor da igreja. Pode ser presidente. Mas Santa Catarina de Sena foi analfabeta. Analfabeta, exatamente. Mas enfim... Essa pode. Então, mas não é esse o ponto. A grande questão é... A escrita e a leitura, ela desde sempre ela foi utilizada como uma forma de comunicação e está ligada à intelecção. Né? Tanto que o desenvolvimento de um país, né, é medido justamente pelo nível de letramento das pessoas. Né? E por que se faz isso? Bom, porque querendo ou não, todo ser humano, ele se comunica, ele se expressa através de símbolos. E qual que é o menor símbolo que a gente usa todo o tempo? São as letras. As letras. Mas não somente as letras, porque elas são símbolos de som. Quando elas formam palavras, aí sim elas se remetem. Por exemplo, a palavra elefante. Sim.
você não está com um elefante na sua frente. Você não está nem ouvindo o elefante, mas quando você lê a Exato. palavra, isso te remete à imagem de um elefante, mesmo que você nunca tenha visto um. Porque você conhece a descrição que é feita com palavras. E aqui está outra definição. Qual que é a habilidade mais própria do ser humano, assim, enquanto animal? Não sei. A fala. Fala. É. Pode ser que algumas pessoas não falem, porque tem alguns problemas, mas de Uhum. forma geral os humanos falam. Por quê? Mas os animais não falam? Não, eles emitem alguns sons que servem de característica, de forma bem primitiva. Só que você nunca vai ver um gato declarando uma poesia. Só eu e o gato falando o Long Johnson. Pois é o máximo. Ah, mas o papagaio repete. Sim, mas ele repete porque ele memoriza e fala. Sim. Né? Até papagaio tem memória e você não, que fica Exato. guardando tudo no celular. Pois é, Direto. é a mesma tática que o... Como chama? O cara, o sobrinho do Tim Maia, Ed Mota, usava pra cantar em inglês. Ele tem uma entrevista famosa dele no Jô lá, que ele não sabia nada de inglês, mas ele ouvia muito e memorizava o som. E aí ele cantava perfeitamente os blues, justamente porque ouvia bastante e memorizou o som. Mas não sabia nada de inglês. Não sei se sabe ainda até hoje, né? Mas... Tá, mas isso aí é uma característica que eu admiro, sendo bem sincero. Uhum. Não, eu já vi vários cantores que fazem isso mesmo. E eu mesmo, quando eu não sabia inglês e tentava cantar, eu fazia isso. Quando eu não sabia inglês, eu ouvia música pra tentar aprender. Com a letrinha do lado ali, porque senão... Mas, enfim. A importância primordial da leitura é que ela realmente é o meio pelo qual... Tô molhando aqui, gente. Tranque, acontece. Leitura. Se nós não lemos, né, a gente não desenvolve o nosso intelecto. Independente de que tipo de leitura seja. Mas Rodrigo, eu não leio em lugar nenhum. Eu tô muito bem, eu não leio, eu não estudo, eu tô feliz da vida. Veja o Flávio Augusto não lê livros e não sei lá. Cara, você aposto que você lê Instagram. Os posts Twitter. de Instagram, Twitter. Story, Snapchat, o tal do Discord. Facebook. Tudo isso, não sei se eu vou te chocar, mas são palavras. Apenas palavras pequenas. Palavras. Tá ótimo. O isolamento acústico tá bom. Mas enfim, sim, nós temos que ler. Só que a grande questão é, ler é importante. Por quê? Porque desenvolve o nosso intelecto. De que forma? Por favor. Você trouxe o... Eu trouxe algumas situações, na verdade. A leitura é o meio universal de aprender e a preparação imediata ou distante de toda a produção. Quem disse isso? Sertilanges. Sortiões. É bom. Aí... Antonin Dalmas Sertiões. Beleza, tá. Finge que eu falei certo. Não, fala Sertilanges, que é aportuguesado. Mas enfim, o que isso quer dizer então? Quer dizer que se você quer desenvolver o seu intelecto, você vai ter que ler. Mas aqui está um fato interessante. Desculpa. Eu já ia dizer que desde os primórdios, né, até hoje em dia, o Pelé já dizia ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança vai ler e escrever. Você não lembra disso? Rodrigo, que infância, cara. Minha infância Aparecia. foi melhor que a sua, eu acho. Aparecia o Pelé cantando ABC. E por que eu ia querer ouvir o Pelé cantando? Não era querer ouvir, passava, cara. Mano, se tem uma coisa que eu me orgulho é da minha atenção seletiva. Caraca, tem coisas que eu queria esquecer, mas não dá. Mano, acabou com a minha noite. Até perdi o rumo aqui, deu até um derrame agora. Eu queria poder ter um botão de formatar disco no meu cérebro. Adoraria perder certas memórias, mas... E você diz que você se questiona que não é melancólico. Não. Com essa dificuldade de resetar o hard drive. Cães letrados, Rodrigo. Tá fugindo sem vergonha. Esperte. Mas enfim.
Vamos lá, uma coisa que eu sempre ensino os meus alunos quando eu ensino inglês. Se você quer aprender a falar bem, você vai ter que ouvir bastante. Por quê? Justamente para você se acostumar com o som e aprender como eles são reproduzidos. Só que não basta ouvir para você falar bem. Porque você também vai ter que desenvolver as outras duas habilidades essenciais, que é ler e escrever. Para você escrever bem e falar bem, você vai ter que ler. Porque imagina, por exemplo, em inglês, as palavras elas não se pronunciam como se escrevem, né? Exatamente. Pelo menos não no mesmo padrão do português. Tirando isso, você ouve uma pessoa falando, e como que você vai conseguir colocar as coisas em ordem? Como assim colocar as coisas em ordem? Fazer um encadeamento de ideias, saber onde termina uma frase, como que você monta um simples texto, né? Essa mania que o pessoal tem hoje. Ah, eu nunca falei sobre. Esse sobre, terminar com preposição, é coisa que acontece no inglês, só que, pasme, não é natural nem no inglês. Não é porque usa que é igual seja e teja, né? Porque todo mundo fala que esteja certo. Senhora. Que esteja certo. Nossa. Né? Ou pra mim fazer... Um monte de gente fala, mas não é porque alguém fala e tá bem espalhado. Tem gente que escreve, né? Que fala. Ah, mas tem música falando desse jeito. Pô, a música tem liberdade poética, caramba. Ai, nossa, nem faz licença poética. Mas, enfim. É bom. Essa é a grande questão. Quando você lê, você consegue automaticamente ficar um pouco mais inteligente. Por quê? Porque você consegue encadear melhor as ideias e você aprende a falar melhor. Se você sabe ler e ouvir melhor, automaticamente você sabe falar e escrever melhor. Simples assim. Tem gente que fala, não, eu preciso fazer um curso de redação aí porque eu quero passar no Enem, que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu preciso aprender a desenvolver melhor minhas ideias. Em vez de um curso de redação, minha gente, leia. Ou se quer fazer o curso de redação, também me procura. Entenda, eu não estou generalizando falando qualquer curso de redação melancólico. Só a deixa. Você deixou a deixa aí? Eu deixei a deixa. Ah, deixa disso. Deixa que eu deixo. Mas enfim. Por que eu tô falando isso? Porque curso de redação, na verdade não é curso de redação que você tem que fazer, é curso de escrita criativa, que é outro rolê. Exatamente. Escrita criativa, você vai criar a história, você pode... Porque para você escrever na norma ABNT, para passar no Enem, é só você ler e copiar as redações top. Pois é. Porque é copia e cola, receita de bolo. Só que escrita criativa não é receita de bolo, né? Tudo bem que tem youtuber que escreve livro aí, né? Só que eu duvido que são eles mesmos que escrevem. Eu também, duvido, nossa. Mas enfim, é tão ruim que dá pra acreditar que é. Não, tem youtuber que não sabe falar, cara. Ele foi falar do calcanhar, ele não sabia falar a parte cascuda do pé. Mano, tem nome? E se você sabe escrever, você ainda ganha emprego de copywriter, ganha dinheiro pra caramba na custa desses caras. Já digo uma coisa, seja a exceção. E quem sabe escrever exceção direito já é uma exceção. Pois é. Enfim. E realmente, quem sabe escrever, ler e se comunicar, ele tá muito à frente. Porque o nível de analfabetismo funcional, ele está cada vez maior. Exatamente. Né? E o que é o analfabetismo funcional? É aquela pessoa que não vai além do primeiro nível do Adler, do livro de leitura do Mortimer Adler. Que nível que é esse? O elementar. Que é você juntar A com B e formar uma sílaba. Nossa. Sim, tem gente que consegue ler e entender facilmente, porque uma palavra quer dizer um aviso, beleza. Mas você me diz, interpreta o que está querendo dizer. Ah, eu já não sei. Exatamente. Por que as grandes provas aí, os vestibulares, são o quê? São uma imensa interpretação de texto. Justamente por isso. Esse é o grande filtro aí, é o primeiro filtro ali. Tudo bem que interpretação de texto vira, em tempo de eleição, vira até escudo, né? Ah, você que tá precisando de interpretação de texto. Não foi isso que eu disse, cacete. Foi sim! Se a gente for entrar na linguagem política, aí vem os gerundismos, vem um monte de prolixo que aí já é... O que é prolixo? Defina para a galera. No português, claro, eu fala, não diz nada. Cortella? Nossa, também. Sim. Porque no fim nós temos que analisar a situação desde o seu cerne, né? Porque o cerne é de onde vem todas as coisas, né? E assim, todo o resto, ele não é essencial, ele é apenas acidental. E no fim, nós estamos falando de qual assunto? Então, a gente falou um monte de coisa e quis falar do centro. Ah, meu Deus do céu. Não, porque nós vamos falar de religião, né? Nós vamos falar de qual religião? Qual Deus? Porque existe o Deus ali, existe. Então, qual Deus?
Então, é exatamente. Isso é excelente exemplo. Isso é prolixo. E é o ápice da intelectualidade. Né? Exatamente. E por favor, não confunda ser prolixo com ser detalhista. Se você ousar dizer que o Tolkien é prolixo, eu dou na sua cara. Mas por que ele não é prolixo? Me diga. Porque é aí que tá, ele está dentro de uma escrita criativa, ele está dando mais elementos para que seu imaginário funcione e consiga criar aquele ambiente. É diferente de alguém que fala e não chega no ponto central do assunto. Ele vai dando voltas e voltas, circundando como se fosse uma grande espiral que nunca toca o centro. É que assim, isso realmente, você falar bastante é a forma com a qual você se adequa, né? Uhum. Adequa ao quê? A intelectualidade brasileira. Eu tenho um livrinho muito bom chamado Para Falar e Escrever Melhor o Português, do Adriano de Gamakuri. Por mais que ele dê umas bolas fora, numas merda que ele fala, tem uma parte no texto na qual ele coloca várias fórmulas que você pode utilizar para falar bem, para falar bonito, mas que no fim das contas não diz nada. Uhum. Por exemplo, para você ter uma ideia, são várias colunas, coluna A até G, e tem uma linha 7. Eu vou ler a linha 1 cada coluna. Veja se não fica bonito. A necessidade emergente se caracteriza por uma correta relação entre estrutura e superestrutura, no interesse primário da população, substanciando e vitalizando numa ótica preventiva e não mais curativa a transparência de cada ato decisional. Pelo amor de Deus, cara, não falou nada. Mas ficou bonito, né? Tá bonito pra caramba, mas... Agora eu vou ler do 1 ao 7 na coluna, assim, em diagonal. A necessidade emergente prefigura a pontual correspondência entre os objetivos e recursos, para além das contradições e dificuldades iniciais, ativando e implementando com as devidas e imprescindíveis enfatizações uma congruente flexibilidade das estruturas. Ai, Deus do céu. Isso funciona de baixo para cima também. Eu imagino. A utilização potencial propõe-se ao incorporamento das funções e à descentralização decisional, para além das contradições e dificuldades iniciais, potenciando e incrementando, no contexto de um sistema integrado, a transparência de cada ato decisional. Ai, Deus do céu. E é isso aqui que você tem que aprender para fazer o Enem. Não precisa de curso de redação para isso. Enfim. Esse tipo de coisa, você, cara ouvinte, que é analfabeto funcional, eu acredito que você ouviu essas frases do Rodrigo e ficou, nossa, que intelectual. Não, não é. Não disse nada. Pois é. E é isso aí, ó. Como que você vai aprender a escrever? Lendo. Exatamente. E você precisa estudar gramática? Olha aqui, um professor de idiomas falando. Você precisa estudar gramática? Um mínimo. Porque para você aprender a escrever bem, você vai imitar quem você está lendo. Exato. Você vai emular, se você quiser usar uma palavra bonita. Uhum. Se você já viu alguma vez algum post meu no Instagram, você com certeza pode perceber, até no jeito de escrever stories, que eu imito algumas pessoas. Ou seja, eu imito o Henrique Carvalho, do Viver de Blog, a questão de separação dos blocos, além do Ícaro de Carvalho, que bota ponto final em tudo. Só não ponha ponto final em título, tá? Essa é a única dica que eu dou. Título não tem ponto final. Não tem? Não tem. Nunca tem. Ah, que legal. Tá? E outra coisa, justamente por estar emulando alguém que você lê, se você só lê livros de youtubers, que merda vai ser sua escrita. Tá? E se você lê Já só as digo. coisas, só a literatura moderna, né? Porque... Também. Mas enfim. Mas precisa começar por algum lugar, né? A gente, querendo ou não, tem uma geração aí surgindo e começa assim esse interesse pela leitura, né? Infelizmente vai pegando pelo que é pop, né? Houve-se um tempo em que os clássicos eram falados, mas esse interesse vai surgindo, né? Inclusive até essa é um ponto que eu queria te perguntar. Em que livro que começou o seu interesse por leitura? Um livrinho na 4ª série que eu li que chama Em Busca do Templo Perdido. Era livro-jogo? Não, Não? era livro de literatura normal, assim, pra 4ª série, né? Tipo, como que eu vou dizer?
Tinha bastante desenho, eu gostei por causa do desenho, que eu Uhum. gostava de desenhar. Na época eu falei, não, eu vou Sim. imitar isso aqui. Tinha uma das personagens que eu lembro que tinha um cara que ela chamava Ilka, e o sobrenome era Brito. Então era Ilka Brito. Cabrito. Tá. Esse é o nível dos Uhum. isso é beleza. Daí depois, minha irmã, ela deixou um monte de livro, né? Que minha irmã Sim. também gostava de ler, um pouquinho, né? Uhum. E um deles, ele tem um nome sugestivo, Para Gostar de Ler. Aquela coleção de crônicas. Uhum. Aquela primeira edição antigona. Sim, que, sim, sim. Nossa, nem sei se existe aquela edição ainda. Aham. Fora isso, tinha a coleção Vagalume. Hum. Os Caravelos do Diabo, Serra dos Dois Meninos, Memórias do Sargento de Milícias, tá? Não, isso aí já é português, eu não tava lá. Mas enfim. Bons livros, ó, aí sim. Eu comecei na terceira série, lá tinha. A bibliotecária era mó bacana lá da escola que eu estudava, e ela falou: ah, tal, eu acho que eu vi um livro lá que você vai gostar. E, tipo, a gente só conversava. Ela me deu era um livro-jogo do Sherlock Holmes. E aí eu vi aquilo e falei: como assim um livro-jogo? Eu tenho que ler o livro com um dado em bloco do lado, um bloco de notas. Já era RPG, já era RPGero, né? Exato, era o primórdio do RPG, esse tipo de livro, né? Já tinha um RPG e tal, mas eu não conhecia. Aí peguei aquele livro e comecei. Cara, eu fiz todas as rotas lá possíveis, né? Porque era aquele tal negócio, você começa a ler e você vai investigando, tá? Você quer ir para as docas, vá para a página 62. Ou se você quer ir para a charutaria, vai para a página 10. E aí você fica indo e voltando do livro. E aí você anota a sua rota, anota as pistas e tal, até você tentar descobrir o mistério. Cara, e era mó da hora. Isso para uma criança melancólica na terceira série. Ah, era ótimo. Nossa Um paraíso na Terra. Nossa senhora. E aí comecei. Aí peguei todos os que tinham lá na biblioteca. Porque meus pais nunca foram muito de ler. Então agora, só depois da conversão, que aí começaram a ler mais. E aí não tinha livro em casa. O que eu tinha era uma coleção de disco. Disco de historinha infantil e tal. E aí eu ouvi o disco e tinha o livro respectivo ali. Mas era história... Tipo aqueles do Silvio Santos? Não, mais antigo. Mais antigo porque era disco, realmente. E aí tinha as histórias e tal, tudo contadinho lá. E tinha uns livros que vinham junto, né? E você ia acompanhando. Mas isso não me... Pô, a terceira série já tava mais maduro, né? Quão maduro uma criança de terceira série pode ser. Mas aí eu queria coisas assim que estimulavam. Já assistia os animes e tal. E aí comecei, li isso. Aí de repente eu fui e falei, vamos lá, né? E veio o fenômeno Harry Potter. E aí fui engolido por essa onda também. Ah, sério? Eu peguei o auge disso na época de escola, cara. E aí a gente ia na Bienal, fazia feira do livro lá. Então, do Harry Potter 4 até o último, foi todo o meu tempo de escola. Mano, meu tempo de escola não tinha esses mainstream do Harry É. Potter e eu lia os livros que tinha na biblioteca da escola. Sim. Só que eu lia lá um projeto de 1984, que eu já nem lembro o nome, Caraca! que era... nessa época aí eu gostava de coisas de ficção científica. Uhum. Então você imagina que eu não lia. Sim. E eu gostava bastante de gibi. Eu lia todo... Minha época de escola não foi Harry Potter, foi X-Men e Super Aventuras Marvel. Você leu Asimov? Não. Não. Asimov tinha bastante coisa de robótica, essas coisas. Ele que fez aquele Eu Robô lá. Ah, Tem sei, isso, pai. né? Se não me engano é... Bom, enfim, não vou lembrar agora quem é o cara. Enfim. Mas tem todo um capítulo à parte que podem ouvir que é a gente falando de quadrinhos, né? Que isso aí acabou se tornando também um incomum dos dois. Mas aí como eu peguei esse negócio do Harry Potter, cara, fui engolido por isso. E acabei lendo os Harry Potter. Então não recomendo, tá? Não é uma boa escrita, toda a temática, tudo... Enfim. Aí fui conhecendo coisas melhores, fui entrando nessa onda de livros de fantasia, e aí conheci diversas coisas, menos O Senhor dos Anéis. Eu fui ler O Senhor dos Anéis com 18 anos. Com 18 anos, cara. É muito tempo. Eu também fui ler O Senhor dos Anéis com 18 anos, mas foi porque foi só que não, eu vou esperar a modinha passar. Aí que tá, O Senhor dos Anéis e o Hobbit é uma modinha desde 1940. Mas não era modinha desse jeito, cara. Velho, entenda. É porque Por causa de filmes, né? Senhor dos Anéis. Por causa dos filmes, exatamente.
Mas no caso do Senhor dos Anéis, eu só fui fui assistir o filme e ler o livro muito tempo depois por causa de uma banda que eu ouvi, que eu já falei, Sim. que é o Blind Guardian. E a mesma coisa que eu falei pra você, eu fui ler depois que eu fui... Eu falei 18 anos que eu fui ler o Senhor dos Anéis, não foi não. Com 18 anos eu fui assistir o filme, que é aquela história que eu falei, que contei no outro episódio. Que a menina me convidou lá e tal. Mas ler o livro mesmo foi... Nossa, cara! Foi em 2015 e 16 que eu fui ler o Senhor dos Anéis. Faz pouco tempo. Deus, eu li em 2006. Então, cara... Mano, tô muito velho. Mano. Mas... Bom, entenda-se que eu fiz, na verdade foi antes até, né? Porque o primeiro filme é de que ano? 2001? 2003, acho. 2003. Então, eu fui ler em 2004, me formei em 2005, por aí. Porque eu já tinha terminado a escola, inclusive. Não tinha terminado a escola, foi em 2004 que eu li. Nossa. E já tinha lançado o segundo filme. Não, eu fui assistir todos os filmes quando lançou o último filme do Hobbit. Caramba. Que eu assisti no Natal, os 3 do Senhor dos Anéis. E aí me encantou. Aí assisti o primeiro e o segundo do Hobbit. E fui assistir o terceiro no cinema. Caramba. E foi só aí que... E aí depois eu fui ler. Fui ler tudo. Nossa, que legal. Então... Enfim, mas aí minha passagem por fantasia fui lendo. Eu li Edgar Allan Poe, eu li... como chama? O do Cthulhu? O Lovecraft. HP Lovecraft. Ok. Nossa, eu nunca li nenhum desses. Eu lembrei, fugiu o nome. Mas li o Lovecraft, Allan Poe, aí conheci Neil Gaiman também depois. O outro Alan... Eu ia falar Alan Rickman, mas não é Alan Rickman. Que é o que escreveu o... Alan Moore. Alan Moore, isso, também tinham bastante livros dele. Já leu Huxley? Sim. Eu gostava muito também. Aí conheci os clássicos da literatura brasileira, cara. Aí fui ler Capitu, fui ler Jorge Amado, fui ler... Dom Casmurro. Capitu é personagem. Bom, fui ler tudo esses negócios todo. Aí, por conta do... Eu era o xodó das professoras de português. E aí elas falam, não, você vai ler isso aqui pro vestibular já. Meu pé de laranja lima aqui, eu já queria quebrar aquele negócio. O Pequeno Príncipe. E pior que eles só indicam livro ruim, né, na escola. Exato. Mas ó, Pequeno Príncipe é um livro muito bom. Ele é excelente. Especialmente se você lê quando é adulto. Quando você lê adolescente, você não entende muito bem. Eu complemento. Ele é bom pra você ler em fases da sua vida. Quando você é pequeno, você aprende uma coisa. Ele dá algumas instruções ali, alguma coisa, alguns valores que você guarda, principalmente da amizade. Esse negócio de toda a relação do príncipe com a Rosa, tudo, ele ensina certos valores para a criança. E aí, conforme ela vai crescendo e lendo de novo, vale muito a pena. No meu projeto de literatura que eu tenho no plano de aula, eu coloco ano sim, ano não para ler O Pequeno Príncipe. Justamente por isso. Porque ele vai ensinando certos aspectos e certas coisas que, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai pegando esse tipo de coisa. E é fantástico, O Pequeno Príncipe é excelente. Tem mais livros do Antoine de Saint-Exupéry que eu não lembro, mas são muito bons. Não só O Pequeno Príncipe, mas ele é excelente. Eu conheço só mais um livro dele que eu não lembro o nome, né? Mas, enfim. Porque assim, quando a gente lê como adulto, a gente pesquisa o autor. Exato. Porque a vida do autor é refletida na sua obra. Exatamente. Coisa que a gente não entende quando é criança. Pois é, e tanto que, falo só aproveitando, né? Tem um livro de um monge beneditino aqui de São Paulo, que é O Pequeno Príncipe no Mosteiro. Ele fez uma história do Pequeno Príncipe visitando o mosteiro. É lindo demais. É sensacional, é muito bonito. E o resultado, eu choro se eu lembrar disso. O resultado disso com uma aluna. Eu tinha uma aluna que, cara, ela era maior que eu, com 12 anos de idade. E a menina fugia de casa 4 horas da manhã pra ir no funk. E aí, eu fui dar aula de literatura lá para as crianças e chamei ela e falei, olha, eu queria que você lesse esse livro hoje. Aí, muito custo, convencendo e tal. Aí eu falei, lê. E aí, eu nunca mais vou te pedir para ler nada. É aquela última cartada, né? Primeira semana de aula. Aí, coloquei ela, eram dois períodos, ela começou a ler, vi ela lendo lá, de repente eu olho uma lágrima escorrendo. Eu falei, yes! Deu certo! Que bom!
Aí no final da aula ela vem, nossa, senhor, você deixa eu levar esse livro pra casa pra eu terminar de ler, que eu não consegui terminar e tal. Eu falei, você gostou? Ela, eu amei, é lindo demais, toda emocionada. Eu falei, então você leva e traz amanhã. Ela, tá bom. Aí eu, beleza, né? Dei o voto de confiança e tal. Dia seguinte, o pai dela foi deixar ela lá na escola. Eu tava no portão. O pai dela chegou 7 horas da manhã, um ninho vermelho, ouvindo funk no talo. Ela sai com uma cara emburrada. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? A hora que ela me vê, ela abre um sorriso. Aí ela vem me abraça e fala, professor, eu terminei de ler o livro, ele é muito bom, não sei o que. Toda felizona. E tipo, porque ela teve contato com o belo, com algo simples, com algo bom e verdadeiro. E isso, ver todo esse impacto numa criança que, com o imaginário todo corrompido com as coisas daí que o mundo tem pra oferecer, e vendo algo realmente belo, e ela encantada por isso, eu falei, nossa, tem salvação, cara. Tem jeito. É por isso que é importante ler, e as obras de ficção também são boas para ampliar o imaginário. Como a gente falou, né, nos últimos episódios sobre o imaginário, é justamente isso. Para que a gente tenha essa carga para conseguir pensar essas coisas boas. E ver isso numa criança, cara, numa realidade completamente diferente, que eu nunca tive contato, foi fantástico. Quer dizer, é um meio universal de trabalhar. Então, eis mais o porquê que a literatura fantástica é boa. Sim, isso é perfeito, cara. Tipo, é perfeito, que a literatura muitas vezes salva vou colocar nas suas palavras, salva uma alma. Exato. Né? E toda essa questão do imaginário. Por que a gente não consegue imaginar as coisas? Porque a gente não tem input, a gente não tem entrada de detalhes. Exatamente. Reforçando aquilo que a gente já falou, por que o Tolkien ele é detalhista e não prolixo? Porque uma coisa é você ler um livro e imaginar tudo acontecendo num espaço branco, como os desenhos educativos da TV Cultura. Sim. Né? Tipo, não é Rupert, do cãozinho que tem a voz do Yoga. Enfim, não importa. Bom. Não tem cenário, tudo é um fundo branco. Se você não tem imaginário, tudo é um fundo branco. Outros escritores que eu gosto bastante, por mais que eles sejam totalmente anticristãos, né, e sejam estúpidos, um deles que eu gosto bastante é o Bernard Cornwell. O livro que ele escreveu, que fez mais sucesso agora, recentemente. Crônicas de Arthur. As Crônicas de Arthur, sim, beleza. Mas o que ele fez mais sucesso foi agora o Arqueiro? The Lost Kingdom. Ah, tá. O Reino Perdido. O Último Reino. O Último Reino. Por quê? Porque é o mais recente. Mas as Crônicas de Arthur é bom. A saga do Santo Graal é muito boa. Por mais que seja totalmente herética, né? Tanto que o terceiro livro chama Herege. Mas aquilo da meditação. Tem as histórias de Sharp, né? Que esse já é mais recente, em Trafalgar, por exemplo. Sim. Mas eu acho que isso até dá pra gente pôr numa pauta futura justamente sobre literatura fantástica. Dá pra gente entrar nesses meandros. Como a gente abriu esse leque aqui, eu acho que já fica até essa... Sim, mas vamos definir o que é literatura fantástica. No caso, o Bernard Cornwell não é fantástica, é ficção histórica. É isso. Então, é justamente para dar essa nuance, né? Porque o Cornwell, ele tem um jeito de escrever diferente. Ele pega um personagem ali e insere dentro de uma história real. Uma história, e ele vai desenvolvendo com o olhar dessa personagem ali. Então, é um cara que pode ter existido ou não, mas ele mexe ali com que a coisa vá. Então, é muito interessante esse jeito de contar a história. Tem, por exemplo, também o Tolkien, ele conta linear, como se fosse um narrador mesmo, e a coisa vai seguindo. Mas o Martin, do Crônicas de Gelo e Fogo, ele conta cada capítulo como a perspectiva de um personagem. Então, você lê lá o nome do capítulo, é sempre o nome do personagem que vai estar vendo. Então, é sempre pela ótica de um personagem que a história vai seguindo. Tem outros autores, o Edward Spohr, como ele sempre trabalha com 2 timelines dentro de um livro, ele faz um capítulo na era atual, um capítulo no passado, um flashback, ou um fast forward, alguma coisa assim. Então ele vai contando dessa forma não linear, mas sempre vai e volta, vai e volta. Você é autor da Batalha do Fim do Mundo? Batalha do Apocalipse. Bosta e Filhos do Éden.
Bosta de livro. Desculpa, não gostei. Então, é uma bosta, principalmente a ideia principal. Eu concordo, mas... Na época que eu li, eu não era convertido, mas eu já achei uma bosta. Mas enfim. Tudo isso pra gente falar o quanto a gente gosta de literatura, né? E o quanto isso é importante pra gente. E aqui Exato. a gente falou só de literatura. Aham. Né? Por que a gente tá falando tanto de literatura? Sabe aquilo que eu falei no começo, que a gente aprende a escrever lendo? É lendo esse tipo de livro, não é livro técnico, não é dissertação, Sim, não é artigo científico. Exatamente. Ou seja, você Tese. que é cientificista, que acha que não, tudo tem que ter método científico, enfia o dedo e roda. Cagar no mato. Pois é. E tudo isso, sem falar que, bom, você, eu não sei como foi no seu curso da faculdade. Você teve que ler muito lá, literatura sobre os temas e tal? Cara, não. Não? Tudo foi apostila, que material que o professor levava. Sim, então, já o Porque meu... é uma coisa... Quando eu fiz RH, é algo totalmente técnico e prático. Sim. Então, o máximo que havia de teórico era a matéria da professora Sandra, que era de desenvolvimento. Máximo. Já o curso que eu fiz, o mote dele ali é justamente falar o quê? Você vai fazer direito, você tem que gostar de ler. Porque justamente, faculdade de direito é feita 40% do tempo em aula, 50% do tempo na biblioteca e 10% você chorando de estudar. É isso definindo o curso de direito. Porque justamente você vai pegar a doutrina, cara, você tem as leis lá, você tem toda uma legislação. E aí você tem a interpretação dessas leis. Só que na ótica de vários doutrinadores. Várias pessoas que realmente estudaram aquilo, ou estavam por trás da formulação dessas leis, e aí eles interpretam esse espírito. E aí, além disso, tem o código com as leis comentadas. Que aí o cara vai lá, ele pega a doutrina e junta tudo. Só para você entender de um jeito mais simples, cara ouvinte. Existe a lei, chamada lei seca, do jeito que está escrito no Exato. código. A jurisprudência, que é quando não está no código. A jurisprudência é outra coisa. Quando não está no código, não tem lei ainda. Não, E ainda mais os caras que doutrinam e comentam as coisas. o processo é quase o inverso. Então tem os doutrinadores que eles ou ajudaram a criar essas leis, ou são os caras que interpretam essas leis. Beleza. Aí tem a lei seca, que são justamente as leis. E depois, quando essas leis são aplicadas, os juízes, o conjunto dessas decisões de aplicação formam uma jurisprudência. Que essa jurisprudência pode se tornar nova lei. Que é o famoso abre precedente. Exato. Mas, entenda, e é isso que eu fico pé da vida com o advogado, porque o advogado escreve para outro advogado. Porque na prefeitura é comum que a gente faça consultas ao jurídico para saber se a gente não vai se ferrar. Daí volta. Sempre. O despacho tem 3 páginas, 2 é só citando gente. E mostrando, tal pessoa disse isso, tal pessoa disse aquilo, e no fim das contas é isso. Mas a nossa opinião não tem nada a ver com essas coisas, essa daqui. Eu sempre pulava pro último parágrafo. É isso mesmo. Você vai ler sentença, é a mesma coisa. Sentença de juiz é o mesmo ponto. Portanto, decido. Daí é o que importa. Porque antes ele vai fundamentar toda a decisão dele. Só serve pra quem vai estudar por aquilo depois, né? Exatamente. Mas explica isso no processo administrativo. Mas aí... Pra prorrogação de aluguel. Bom. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a faculdade de Direito, ela também me deu uma carga intensa e muito grande de leitura. Aí sim uma leitura técnica. Mas é interessante que o meu primeiro contato com filosofia foi na faculdade. Eu tive 2 matérias de filosofia. Filosofia Introdução e Filosofia do Direito. E assim, graças a Deus, eu tive um professor excelente. Que não era ideólogo nem nada, um delegado da Polícia Federal. Um cara fantástico. E um cara realmente que estudou ali e sabia dar aula. E tudo que ele falava... E é engraçado, hoje eu vejo, é engraçado como já tinha, desde daquela época, como a importância de Santo Agostinho e Santo Tomás. Na filosofia geral. Ali na faculdade de Direito, acho que foi um semestre que eu tive introdução, foram 3 meses que foi só Santo Tomás e Santo Agostinho. E eu falei, caraca, olha só a importância desses caras. A gente tem essa noção da importância como santos, mas mesmo fora, dentro do meio acadêmico. Sim, porque se você parar para analisar o direito ele nasce da guarda romana, né? Da guarda do direito romano,
adaptado e aperfeiçoado pela igreja. Uhum. Como assim aperfeiçoado e adaptado pela igreja? Porque não sei se eu vou te chocar. Sabe aquele lance da Inquisição? Então, não foi pra matar quem discordava, foi pra evitar que eles se matassem cada um por um motivo besta. Uhum. Né? Só por isso. Aí que nasceu o direito moderno, praticamente. Sim, e em especial, o direito brasileiro ele é uma mescla entre o direito romano e o direito alemão. Então ele tá no meio termo ali desses dois. Então, e é muito interessante. Aí justamente, o Introdução à Filosofia eu fui estudando os filósofos que deram base. E justamente é o direito romano e é o direito alemão. Depois fui ver a aplicação disso dentro da filosofia do direito. E aí como tudo isso vai mexendo. Aulas de ética também, sensacional. O curso de direito na estrutura ali, ele é muito bom. Mas se você tiver professores que acompanham esse nível e realmente sabem ensinar, ele é excelente. Mas agora, se forem... São Francisco! USP! Aí o negócio é horrível. Nossa! Triste. Imagino. Triste. Mas Enfim, o nosso... Falamos demais aí, o foco... Não, mas a gente tá dentro do tema. A gente E assim, vamos lá. Vamos falar então agora, aproveitar que a gente deu uma pausa, falar dos níveis de leitura. Uhum. Né? Cita aí os 4 tipos de leitura. Sim, o Sertilanges ele vai falar de 4 tipos de leitura, né? Então, cadê? São 4 tipos: a leitura de fundo, leitura de ocasião, de edificação e de relaxamento. Né? Então aí ele explica esses quatro momentos, né? Lemos para nos formarmos e nos tornarmos alguém. Lemos com vistas a um objetivo. Lemos para nos exercitarmos para o trabalho e para o bem. Ou lemos para nos distrairmos. Então, são justamente esses 4 tipos, né? Ele vai falando e mencionando. E é importante mencionar sempre que todo intelectual ele dá a dica para você ler. Uhum. Só que assim, varia um pouco, né? Ler não é uma tarefa muito fácil. Não. Porque a tendência natural nossa é ler passivamente. Como assim ler passivamente? Você tá lendo, de repente você viaja, opa, o que eu tava lendo mesmo? Você tem que voltar. Exato. Só que poucas pessoas voltam, elas continuam. Uhum. E se elas continuam, elas não entendem. E se elas não entendem o que disse aquela página, vai ferrar o entendimento do livro todo. Exato. Isso é horrível. Exatamente. Por isso que existem livros, como por exemplo o do Mortimer Adler, Como Ler Livros. Uhum. Que na introdução ele fala da tortura que ele fazia com alguns alunos dele. Eu não considero tortura, mas eu acho um bom exercício também. O que diz tal autor ou pensador sobre esse tal assunto? Então, ele diz isso, por causa disso, daquilo, e conclui isso, aquilo. Legal, e o que isso quer dizer? Oi? Porque quando a gente lê, principalmente quando a gente lê bastante, a gente acaba inflando o nosso ego literário. Sim. A gente acha que a gente é capaz de ensinar todo mundo. Uhum. Só que a gente se torna só um papagaio. Exato. Não, por causa disso, segundo tal pessoa, você vira o procurador do município. É trabalho científico, cara. É fazer monografia, fazer TCC, isso aí. Aí, Amador, se você escreve bonito, você tem que escrever com as normas da BNT. Não, e citação. Eu fico... Vocês entenderam que eu estou ficando puto, mas enfim, é o meu natural. E eu fico mais puto porque eu já fui dessa galera. Então... Mas enfim... Falando de novo do Adler, ele define 4 tipos de leitura, né? Como assim 4 tipos de leitura? Aqui estamos falando de método, não de separação dos livros, né? Fazer essa distinção aqui bem clara. Os 4 tipos de literatura que o Sertilanges colocou foi com relação à escolha das leituras. Sim. Aqui são os níveis de leitura, no sentido de forma. Tá, vamos pôr em termos filosóficos. Sertilanges fala de objeto, e aqui a gente fala de forma. De matéria e forma, perdão. A primeira delas é a elementar. Nossa, o que é a elementar? Elementar é o tipo de leitura que realmente é você aprender a escrever A, B, ou B, A, Bá. B é B, B e biotônico fontora. A gente falou de propagandas. Nossa. Né? Ou seja, a educação básica. O segundo nível é a leitura inspecional, que se divide em 2 momentos, que é uma pré-leitura e a leitura rápida. Como assim?
A pré-leitura, você examina o livro. O que é? É aquele sentimento que você tem quando você pega um livro novo. Você olha a capa, você olha a orelha, você vê a parte onde está escrito o autor. Nossa, quem é o autor? Você lê a parte de trás Sinopse. e avalia. Nossa, não, sinopse ainda não. Nossa, esse livro é muito bonito. Eu acho que eu vou ler o índice e o sinopse. Aí você faz uma pré-leitura. Você olha o sumário. Vai dando uma olhadinha. Nossa, ele vai falar disso. Nossa, que legal. Nossa, é muito interessante isso que ele vai falar. Uhum. E daí você vai lendo e dá aquela leiturazinha rápida. Uhum. Mas você não absorve nada. Se você não compra, você põe de volta na prateleira e fim da vida. Tá. Quem nunca fez isso? Ô, Tem gente que nossa. compra e faz isso também com livro. Sim. Óbvio. Eu fiz isso, inclusive, com esse livro aqui, que tá sobre a mesa, porque é um assunto que eu já conheço, eu queria ver o outro ponto de vista. Uhum. Mas eu usei aí o outro nível de leitura. Leitura analítica. Aí, de fato, é onde você vai fazer a leitura, de fato, de forma mais ativa. É onde você faz anotação, onde você pega a citação, você faz resumo. Isso tudo é a leitura analítica. Agora, a leitura, que pra mim foi praticamente o modo de fábrica, que eu fui descobrir que tinha um nome depois, é a tal da leitura sintótica. O que é a leitura sintótica? Resumo da ópera, você coloca 2 autores para brigar na sua cabeça. Ah, tá. Vou dar um exemplo prático. Estava eu lendo uma vez o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, estava lendo também o Combate Espiritual, de Dom Lorenzo Scupoli, e o Compêndio de Teologia Ascética e Mística de Adolfo Tanqueray. Nossa. Pra Bruna. Nossa, mas esses assuntos estão totalmente diferentes, não tem nada a ver, eu consegui fazer todos eles casaram. Caraca. Isso me veio no modo de fábrica. Eu falei, poxa vida, É, você vai ver. sei lá vi. E o que isso tudo quer dizer? A gente tem que sempre ler assintótico? Não, a gente vai usar esses critérios de acordo também com o tipo de leitura que a Lee Sertian fala. Sim. Né? Porque uma coisa é você ler uma literatura. Literatura você não precisa anotar tudo. Uhum. Literatura, ó, veja bem. Literatura você tem que ler uma coisa que você gosta. Não adianta você... Eu vou ler a Odisseia porque ela é maravilhosa. Tá, você lê, você não entende bosta nenhuma e não gosta. Eu vou ler Crime e Castigo. Sem... Não, vou ler, só porque é legal. Ler os Lusíadas. É só poesia, é tudo em prosa. Ler a Divina Comédia, vamos ler a Divina É. Comédia só porque é legal? É chique, dá status, né? É, pífio. Quando eu li a Divina Comédia lá nos meus 16 anos, é porque eu amava o tema. Uhum. Era a temática da viagem do Dante e tinha a música do Westdorf que eu gostava desses temas mais profundos, eu queria já ser letrista. Nossa, eu devorei esse livro. Você não chegou a jogar o Dante's Inferno do Xbox 360? Eu tentei jogar, mas achei muito ruim. Achei um God of War muito porco. Nossa, muito Foi porco. o primeiro jogo que eu joguei do Xbox. Foi o primeiro que eu comprei. Eu nunca fui de game, cara. Uhum. Nunca fui. Eu tive o PS2 quando já tava saindo quando tava o PS3 saindo de linha. É, foi assim que eu tive o Xbox 360 também. Mas enfim, isso tudo é legal. Então a gente tem que se adaptar a fazer esse tipo de leitura. Essa leitura rápida é a leitura que a gente faz com um artigo. Sim, A gente faz com o Instagram, com sim. os stories. Você lê e não importa muito se você não entendeu aquilo, é puro entretenimento. É, e aí o pessoal quer fazer coisa grande com isso. Quer ser doutor em temperamentos porque viu um post lá falando dos 4. Esse é um grande problema. Você vê um tipo de literatura que é rápida, um tipo de leitura rápida, e fala, sou PhD nisso. Porque, ó, deixa eu aproveitar e contar qual que foi a minha história com os temperamentos. A primeira vez que eu ouvi falar de temperamentos foi numa apostila de formação da renovação carismática, a apostila 8, que é de formação humana. Não sei se mudou, porque faz tempo que eu saí do movimento. Depois eu andei com um pessoal de um projeto que eles faziam, não, vamos juntar os temperamentos para lá. Começou o temperamento. E aí não foi na parte de literatura, foi na parte de prática. Aí que eu comecei a procurar os livros, e foi aí que eu comecei a ler. E por isso que eu comecei a buscar também essas referências. E por quê? Porque como eu falei, a minha configuração de fábrica, sintótica, botando todo mundo para brigar na minha cabeça. E eu mesmo analisando. Porque assim, o intuito também de formar o imaginário não é para você ficar como um escolástico só na sua cabeça. Deixa eu explicar, estou falando que o escolástico faz mal de ficar só na cabeça? Não. Eles descobriram, agora eu estou citando o Gugu, eles descobriram uma ferramenta nova de usar a razão pura e eles estavam se divertindo com aquilo. Isso não quer dizer que você tem que fazer também. Simples. Tá. Todo o nosso conhecimento parte dos sentidos.
Só que tem coisa que a gente não vai conseguir viver com os nossos sentidos. Sim. A literatura forma imaginário porque através da experiência de outra pessoa a gente pode viver. Porque, por exemplo, todos os dramas humanos, a gente pode viver nessa miserável vida de no máximo 90 anos, mas a gente pode tocar, porque nenhuma pessoa pode viver todos os dramas, mas um personagem ficcional pode. Claro. Porque vai ser ele, vai ser todo o contexto, pode explorar aquilo imaginativamente, especulativamente. E isso que vai engrandecer Sim. o nosso conhecimento, que é uma grande leitura sintótica. Né? E aqui eu tenho que falar uma coisa. O principal, tem um livrinho chamado O Trabalho Intelectual, do Jean Guiton, que foi inclusive amigo pessoal de São Paulo VI. O primeiro subtítulo é A Leitura como Enriquecimento de Si. Parte 1. Rejeita a sede dos livros. No começo do livro, ele fala das diversidades, porque ele foi prisioneiro de guerra. Como ele foi prisioneiro de guerra, ele tinha uma escassez de material. E quando ele tem escassez de material, ele tem que se virar com a vida, né? Com os sentidos, com a conversa com as pessoas. A própria Bíblia, ela não foi, como eu já falei, ela não desceu do céu com zíper e tudo. Ela foi durante muito tempo contada. E depois que ela foi contada, ela foi escrita para ser arquivada e conseguir ser passada adiante. E justamente o nome Bíblia deriva de biblioteca. Que Biblios Exato. é livro em Exato. grego. Por isso é um conjunto de livros. Né? Bíblia é o plural. É plural. É interessante que você falou disso, da questão da leitura. Até lembrei o trecho aqui já dos Sertilanges também. É preciso ler de maneira inteligente e não translocada. É preciso ir aos livros como se vai ao mercado, quando previamente determinamos aquilo que iremos comer durante a semana, segundo as leis de uma boa alimentação e de uma economia enxuta. E aqui o vício da leitura, do qual muitos se orgulham como uma preciosa qualidade intelectual, é na verdade uma tara. Exatamente. Tara que eu admito que eu sofri durante muito tempo. Eu ainda tenho um monte de livro na minha estante que eu não tive tempo de ler. Mas, enfim, eles estão lá. Eu estou lendo devagarzinho. Sim. Claro que eu não posso comparar a minha época de adolescência, na qual eu lia 3 livros por semana. Mas era uma leitura efetiva? Você guardava e realmente lia e assimilava? Absorvia? Sim, principalmente porque eu lia mais de uma vez o mesmo livro. Então, pelo amor de Deus, 3 livros por semana aí você tá de parabéns. Velho, Que ápice. Velho, eu devorei os livros das Brumas de Avalon e todos os outros da Marian Zimmer que eu consegui achar, que era a autora. Além disso, eu tinha muito tempo livre e eu não gostava de sair de casa. Então. O máximo que eu saía era para ir para um rolê de som. Máximo. Então eu lia. Eram 3 livros por semana, eram livros que eu gostava, eram livros todos de literatura. Tinha um amigo meu que falava, você lê tudo isso aí? Mas você é só literatura? Tem que ler filosofia. Beleza, fui ler filosofia. Caguei no mato. Eu não falava. Porque o primeiro livro que eu li de filosofia foi Nietzsche. Nossa. Além do bem e do mal. Ai, meu Deus. Nossa. O primeiro filosofia que eu li foi assim, falou de Zaratustra. Então, aí você imagina, nossa, isso aqui é muito bom. Igual quando você experimenta leite condensado pela primeira vez. Nossa. Você só não percebe que é um veneno. Exato. Mas é aquele tal negócio. É justamente isso. Dá essa sede de que, nossa, vou ser intelectual. Aí começa a comprar os livros, não sei o quê. E realmente, é um mundo muito bom. Principalmente quando a gente vive essa fase, né? De se fechar, de se isolar de tudo e todos. Vou ler. Isso são fases. Eu tive a minha fase também de ficar em casa lendo lá um monte. E consumia. Tinha um primo meu que ele mandou os almanacão de mangá pra mim. E ele traduzia. Então ele traduziu lá pra mim. Ele tava aprendendo japonês e ele traduziu. E aí eu fui lendo lá todos os que ele mandava. Então aí tinha pilhas e pilhas dos almanacão lá. Então tinha muito. Eu consumia muita coisa. Harry Potter, cara. Eu lembro quando minha mãe chegou... Nossa, tá. Quando minha mãe chegou com o Harry Potter 4, o Cálice de Fogo, ela chegou, um livro de 400 páginas, eu li no dia. Nossa, Aí ela chegou com a Ordem da Fênix, o livro 5. Eu li em 2. Demorou 2 anos pra sair. velho, isso me lembra minha experiência com o último livro da saga do Santo Graal.
Eu fiquei um bom tempo esperando para sair o livro O Herege, que era o 3º volume. Esperei outro tempo maior para chegar na biblioteca pública de Jundiaí, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. Eu era frequentador assíduo, por isso que eu lia 3 livros por semana. Depois, eu esperei mó tanto para conseguir emprestar o livro. Quando eu cheguei em casa às 5 da tarde, eu fiquei sem parar sério até 5 da manhã. Nossa. Eu virei a noite lendo. As 384 páginas mais prazerosas da minha vida. Caraca, e agora me fala, qual que é a diferença dessa de um cara que tá louco e chega no McDonald's e fala, me dá um de cada? É justamente isso. É um comportamento muito parecido. Então, justamente isso, eles acertam em cheio e falam que é uma tara. Mas ó, vamos dar devidas proporções. Exato. Tá? Ele tá falando de tara. Vamos separar o que é tara. Eu vou ter um monte de livro que eu vou ler todos eles, eu vou ler e não vou absorver nada, eu sei disso, mas que se lasque. Eu vou me basear pelo número de livros que eu leio. Por exemplo, quantos livros você acha que o Olavo lê por ano? Uns 60, 85. 85? A contagem que ele falou no vídeo antigo do YouTube dele, né? Mas ele é uma vida intelectual, de fato. Sim. Mas a gente fala, então eu vou ler 84 livros também. Tá. Mandou a braba já. Manda. Bom, eu nunca me arrisquei e falei, não, eu conheço meu limite, eu não tenho tempo mais pra isso. Mas enfim, se você divide, você consegue ler mais do que um livro por mês. Sim. Ou sim. mais um livro por semana, dependendo do livro. Depende do livro, depende do propósito. Encaixa naqueles 4. E também no nível de leitura que você faz nele. Exato. E aí, por exemplo, aquele que eu tava lendo, que eu falei lá do Padre Jesus Ortega, que é o Valor Divino do Humano, eu li umas 8 vezes seguidas. Porque eu precisava pegar e compilar, fazer as coisas ali. E cara, ele tá lá tudo grifado, rascunhado, eu tô com vergonha de que eu detonei o livro. Mas por quê? Eu precisava, era um tema que eu tava precisando realmente estudar e debruçar ali. Aí a minha contagem de livros diminuiu, veio o negócio da tara. Eu fiquei, poxa, que saco. Eu tô com esse livro faz 3 meses. 3 meses que eu comprei, só li esse livro. Tá louco. Li 8 vezes o negócio. Mas é isso, tudo bom. Mortimer Adler diz pra você ler o livro pelo menos 3 vezes. Sim. É bom você, o professor Rodrigo Gurgel, ele dá a dica de você tentar fazer isso 3 vezes na mesma leitura. O que é plenamente possível. Né? Você lê o mesmo capítulo várias vezes. Sim. Isso é muito bom. Excelente. É o jeito que eu faço. Mas enfim, mais recentemente teve um outro livro fininho que eu também li em 4 horas. Que foi o Aprendendo Inteligência do professor Henrique Piazzi. Uma sentada, né? Quem dera fosse. Na verdade foi um movimento de rebeldia porque eu li no Kindle no meu serviço quando eu tava naquela época os pistola viu, eu falei, quer saber? Tá tranquilo? Eu vou ler essa bosta aí. Vou ler aqui na minha mesa. E se alguém falar alguma coisa, eu mando pra aquele lugar. Porque é uma época que eu tava brigando com todo mundo. Nossa. Mas é da hora, tem muita. Cara, ler é muito bom, não adianta. Independente do tipo de leitura, fazendo isso, é uma prática que muda vidas, cara. E justamente, só fazendo um parêntese aqui já, porque todo homeschooling ele é baseado nisso. Em criar essa capacidade da criança se tornar autodidata. Você estimula tudo isso no princípio, para que depois, a hora que ela vai crescendo e tal, ela pega sozinha. E a mesma proposta do professor Pierluigi Piazzi, eu acho. É Pierluigi. Só que ele é de esquerda. Então você não pode falar, não, esse negócio aí é coisa de conservador vagabundo. Não, ele é de esquerda, ele concorda que o sócio-construtivismo é um lixo que não ensina ninguém. Pois é. E ele também fala que você tem que ler o que você gosta. Ele fala do exemplo dele que ele se apaixonou por uma série de ficção científica que existe até hoje. Então. Quer dizer, não sei se até hoje, né? Porque ele faleceu, acho que 1 ou 2 anos atrás, algo assim. Sim. Mas veja, a escola comum, ela quer estimular os clássicos. Ela quer estimular os clássicos que concordam com a ideologia deles. Não, então, mas eu estudei em escola pública e foi sempre clássicos. Sempre clássicos. Você vai ter que ler Macunaíma. O meu ovo, livro ruim da porca, o pior herói brasileiro. Que nojo. Ah, vai... Não, ok. Mas é que eu não sei, eu acho que eu fui muito
privilegiado com os Essa é piada de professores. play nesse jeito, cara. Cara, pô, nós escolas que eu estudei, irmão. Ah, qual é? Você vai falar da Albertina? Ah, Pelo tio. amor de Deus. Eu sou do Barãozão, tio. Tá. Mas, velho, porque os professores, eles incentivam. Olha, em 1984, na sétima série, um professor de português pedindo pra você ler 1984 e fazer a leitura. Lógico, né? Podia fazer uma leitura crítica. Sempre. Mas. Porque se você não tem pensamento crítico, É. você não evolui. Mas você não pode me criticar, nem a teoria crítica. Tem que criticar tudo que não é teoria crítica. Exato. E aí você olha no programa americano, o Senhor dos Anéis tá lá. Pra você ler em determinada época. Tem o Hobbit e tal. Meu caro! Mas É por isso isso- nos é. leva ao próximo ponto. É. Ler literatura é só é para não intelectuais. Pessoas inteligentes só leem livros técnicos. Meu ovo. É duro, né? Porque tem Pois é. gente que fala, não, eu não leio mais literatura, eu leio só livros técnicos, eu só leio livro de filosofia, eu só leio Michel Foucault, eu só leio Nossa. o sei lá o que é. Dostoiévski, que pega, eles manipulam. Dostoiévski é literatura, ninguém manda você ler isso aí. Eles falam que você tem que ser intelectual, você não pode ler literatura. Ah, tá. Ler literatura não vai te deixar mais inteligente, você tem que ler filosofia, aqueles livros difíceis. Nossa, é. Quanto mais difícil o linguajar, tipo aqui do Gamakuri, melhor. Vai ler Heidegger, então. Vai ler... Você tem que ser capaz de ler Heidegger, ler Adorno, entender tudo e saber que Platão ele foi socialista. Você nunca ouviu essa? Não. Meu conhecimento de filosofia é parco. Não, mas, deixa eu deixar claro, Platão não era. Isso chama-se anacronismo, tá? Porque não existia nem sombra de comunismo. Nem sabia que braço esquerdo era esquerdo, braço direito era direito. Malemassa. Olha, braço Inclinação esquerda em italiano é sinistra. Fica a dica. Ai, Deus. Não que exista direita no Brasil, porque no Brasil não existe bosta nenhuma. Nada é unificado nesse país. Nossa. Mas Nem a esquerda, né? A esquerda é dividida em alas. ela já está muito mais bem estruturada do que esse Pois é, protótipo pois de é. direita. Pois E eu é. já acho que até essa terminologia já está ultrapassada. Mas enfim, se a gente Totalmente. começar aqui é outro Aí podcast. já é outra. Ai, Mas ai. enfim, por que essa premissa é falsa? Justamente por tudo que a gente está falando aqui. A gente só citou praticamente livros de literatura. Verdade. O parêntese que eu fiz foi na faculdade lá dos livros técnicos. Só isso. Que é uma literatura e é técnico, não é um livrinho tipo, Exato. vamos ler uma coisinha para estimular, para dar um pensamento crítico. Não é assim que funciona. Exato. E a leitura, ela tem que te levar para uma forma de meditação. Sim. Como assim uma forma de meditação? Hugo de São Você vai Vitor. ter que... Mas não é minha referência é o Afonso Guthrie. Mas basicamente é você ler... Tem uma pintura, que é uma moça, que ela tá assim olhando pro céu com um livro com um dedo marcando a página. Sabe quando você lê o livro e você fica... Nossa, que legal! Daquele momento de viagem que você chega. É esse tipo de elevação que a leitura tem que te dar. Esse tipo de meditação. Sim. Porque não adianta, não, eu vou ler tudo corrido. Leitura dinâmica. Leitura dinâmica é um saco. Ela tem uma utilidade. Eu já vou entrar nela, mas deixa eu só fazer um parêntese para Hugo de São Vitor. Hugo de São Vitor, ele tem um opúsculo. O que é um O opúsculo? opúsculo é um manualzinho. É uma obrinha. Uma obrinha. Literalmente traduzido, é uma É. obrinha. É um conjunto de testículos. Seu ovo. Enfim, ele tem um opúsculo sobre a arte de estudar e meditar. E isso é fantástico. A forma com que ele vai falando para você seguir e ler ali é muito simples e muito básica. Só que você lê contemplando e meditando aquilo. Então você eleva o seu nível de literatura e o seu nível de leitura e realmente aprende ali. E você começa a ler e contemplar Deus conforme você está lendo. Desde que seja algo bom, belo e verdadeiro, você chega a Deus ali. Porque realmente ele tem uma essência. Não é porque foi um homem que fez ali que vai ficar um negócio totalmente ruim. Não. Se ele tem elementos, leva a algo bom, belo e verdadeiro, cara, ótimo. Que ótimo você contemplar a Deus numa obra humana. Meu Deus, é justamente ver um valor divino ali em algo criado por mãos humanas.
E esse Opúsculo é grátis, procura aí o Opúsculo. Tem a versão do pessoal do Escola Clássica, o professor Clístenes, que é muito boa. É um e-book. Sim, tem o no cristianismo.org também. Prefiro do Clístenes. É bom. É grátis, o Opúsculo. É grátis e tem português e latim. Só explicando, a leitura dinâmica ela tem uma utilidade ali, para algumas coisas ela serve. No geral, não é uma boa. Tá, mas tá? eu concordo. Vamos falar da contigo. mesma coisa então. O que é leitura dinâmica que você está falando? A leitura dinâmica é você ler ali superficialmente, não é algo que você se aprofunda. Por exemplo, aquela leitura que você falou de ler e repetir, ler 2 vezes o mesmo capítulo, tal, eu acho que ela encontra ela não chega a ser uma leitura no qual você se debruça, anota, tal. Essa é a leitura inspecional. É. Esse é o nível de leitura inspecional. Leitura dinâmica que eu estava falando é aquela que você lê por blocos, que você lê 40 páginas num minuto. Ah, tá. A gente tá Isso falando... que é leitura dinâmica, tô falando da técnica. Ah, tá. A gente tá falando de coisas diferentes. Mas a aplicabilidade é a mesma. Sim. Porque se você lê desse jeito, o cérebro humano, ele identifica a primeira e a última letra da palavra, quando tá lendo rápido. Uhum. Sim. E vamos definir um outro ponto aqui. Não é porque eu tô falando mal de leitura dinâmica que você tem que ler igual uma tartaruga, igual um fleumático. Não. Quando você tá lendo melhor, você costuma ler mais rápido, mas você lê com qualidade. Uma coisa é você 40 páginas num minuto. Caramba, o que você absorveu em 40 páginas num minuto? Nossa. Só o ar que respirou. Nem olha isso. lá. Nem isso, né? Porque Não, ele morreu. Um minuto. Uma coisa que eu lembrei agora. Você sabe até por que o breviário é dito que ele tem que ser lido em voz alta? Raramente com vox secreta? Ou quando tem a parte com vox secreta é uma parte menor? Por causa de estimular a audição também e você assimilar? Exatamente, porque bota 3 coisas para trabalhar. A sua mente, sua memória motora e a sua memória sensitiva do ouvido, auditiva. Sim. Esse é um ponto sensacional também na hora de a gente ler em voz alta. E isso faz assimilar muito melhor. Cada pessoa é de um jeito. Tem os mais auditivos, tem os mais visuais e tal. Mas realmente, ler em voz alta, cara, pra estudar E como você mencionou o homeschooling, o pessoal do homeschooling, eles falam bastante, eles estimulam bastante que você lê em voz alta para as crianças. Sim. Porque justamente aquilo que eu falei no começo, para você já alimentar o ouvido. Sim, e a criança lê em voz alta também. Sim. Quando ela começa a ter uma certa autonomia. E outro ponto. Sabe por que levar folheto e liturgia diária para missa é errado? Eu acho que eu sei que você vai argumentar, mas pode falar. Não vou argumentar, eu tô falando regra canônica. Sim, por quê? Porque você está indo lá para ouvir a palavra de Deus. Ai, que bom, né? Porque Shema Israel. Exatamente. Ou como o começo da regra também, escuta, meu filho. Ou também, quando você chega lá na proclamação do Evangelho segundo os evangelistas. Proclamação não quer dizer acompanhar enquanto está ali. Eu não suporto isso. Porque tinha uma época que o pessoal levava todo mundo... Era estimulado por certas pessoas levar celular com Bíblia, com a liturgia diária, na missa. Aí na homilia o padre estava lá, na proclamação do Evangelho, o padre estava lendo e todo mundo olhando pro celular. Gente, é proclamação. A palavra está vindo pelo ouvido, via auricular. Nossa plateia voltou. Nossa, desculpa. Não. Você veio ver se a gente tava inteiro? Você não tinha saído sangue? Depois da discussão, a gente Não, eu vim da minha contribuição, que é um espelho. Que é protestantismo. Isso que vocês estão falando. Protestantismo. Do que você tá falando? Disso que vocês estão falando. Desse hábito de acompanhar a leitura na proclamação, que é coisa de protestante isso. É um reflexo do protestantismo. Isso é um reflexo, assim, que eu acho que vem dos Estados Unidos, porque lá o protestantismo é muito grande, e tem a igreja anglicana, e o Brasil copia tudo já. A anglicana é da Inglaterra. Esse modelo é um modelo holandês. Não, mas eu falo referente aos Estados Unidos justamente pelos conteúdos. Então, por exemplo, quando a gente assiste filme, qualquer filme que você vai pegar dos anos 90 de adolescentes, sempre tem aquela igreja que tem imagens católicas e que todo mundo acompanha a leitura, só que é uma igreja anglicana. A maioria, a esmagadora maioria.
Então, assim, eu falo que é uma coisa que alimenta realmente o imaginário, e isso faz com que o padre, para se aproximar de repente, ou então o padre, para atender os fiéis, permita esse tipo de inserção na missa. Só que isso realmente acontece exatamente isso. Esvazia o significado do que é a proclamação, do chamado, de ouvir. Né? É isso, tchau. Sem tempo para retaliação. Mas a igreja que você falou que é anglicana, não é anglicana. Nos Estados Unidos não é anglicana, é metodista principalmente, porque são parecidas. E a origem quase toda ela é holandesa. Por quê? Porque é de Calvino. Calvino, por mais que ele fosse suíço, o que a gente conhece principalmente desses movimentos. De onde surgiu o movimento neopentecostal? Dos Quakers. Por que eles são Quakers? São os tremedores. E por que tem banco... Não precisa nem explicar. E por que tem banco nas igrejas protestantes? Porque em vez de ser algo que você vai para acompanhar o sacrifício, você vai para aprender. Por isso que o culto evangélico, ele é um ensinamento. E o grande X é não tentar fazer, mas o problema é quando o sacerdote ele quer estimular que faça isso, porque esvazia o significado da missa, né? Justamente eu não sei se não é esse o porquê, mas eu entendo, mas eu gosto dessa analogia. O verbo de Deus se fez carne, a palavra se fez carne. Como se ocorreu ali quando o anjo foi anunciar, tal. A Maria, ela ouviu o verbo. Como o verbo, ele não é material, então ouviu. Eu gosto de pensar até que a Virgem Maria tinha ouvido absoluto, né, para entender realmente, assimilar o máximo possível do verbo, para que o verbo realmente ali entrasse pelos ouvidos e fecundasse. Sim. E isso é lindo demais. E é isso que eu gostaria que fosse justamente esse momento da proclamação. O verbo está sendo proclamado ali. A palavra de Deus para o povo. Posso ser polêmico? Faço. Já que nós entramos no âmbito liturgia. Pô, claro. Hoje em dia, todo mundo fala que você tem que participar propriamente e dignamente da missa. Antigamente, o verbo não era participar, era ouvir. Porque o padre diz a missa, rezar a missa, recitá-la, e o povo ouvia. Não era nem assistir, era ouvia. Justamente por isso, porque a missa, quem celebra a missa é o Cristo, a pessoa do padre, como persona Christi. Quem está fazendo a missa é o padre. A gente participa com uma parte do sacrifício, mas nós estamos ali para ouvir a missa. Como assim ouvir a missa? Nós estamos ali para ouvir as orações ensinadas, retiradas da tradição da igreja e da própria Sagrada Escritura. Porque é por isso que os judeus vão à sinagoga. Eu não sei se eu vou te chocar, a missa é o aperfeiçoamento do culto judeu. O culto judeu ele ficava voltado sempre para onde? Para Jerusalém. Essa janelinha que apontava é onde fica o sacrário nos altares antigos. O sacrário não tem que ficar do lado, ele tem que ficar no centro. O padre ele não tem que ficar de volta para o povo, ele tem que ficar direto para Deus, para todos estarem falando para a mesma pessoa, todos direcionados. Só que a pessoa entende que a participação tem que ser feita digna, beleza, mas a pessoa não quer participar, né, dignamente, ela não quer participar. Quer bater palma, quer cantar junto, quer sacudir folheto, quer chorar, quer sentir tudo, mas não quer ouvir a missa. A missa a gente ouve. A gente não vai pra fazer ficar legalzinho. Mas fala, mas não tem missa decente, todo mundo bate palma, vou lá, eu fico junto, no máximo eu fico sem bater palma. Cara, beleza, só que você tá dando ibope pro padre que tá estimulando uma coisa ruim. E você tá deixando de ir na missa de um padre bom, que em vez de dar moral pro padre bom, você tá dando moral para um padre mau que tá fazendo coisa errada. Por isso que eu tô dizendo que eu sou polêmico. Por isso que, de novo, não tô me pondo de exemplo, eu tô dando a minha experiência pessoal. Você faz o que você quiser da sua vida. Você é livre, é isso que é importante para você. Eu não vou em missa que eu sei que tem bateção de palma e que tem showzinho. Por quê? Porque eu sei que eu vou pecar tanto ali que eu nem comungo. Quando eu vejo algum abuso litúrgico grave, como por exemplo, já fui em retiro e que na missa o padre pediu para todo mundo comungar com intenção. Eu não comunguei. Por quê? Porque isso é dar moral e é estimular aquele comportamento, em vez de estimular o comportamento do bom sacerdote, que celebra a missa certinho, do jeito que tem que ser.
Pronto, sou polêmico. Bom, polêmicas à parte, tem argumentos para vários lados aí, tem pano pra manga, mas isso aí você faça esse discernimento. A gente não tá aqui impondo lei, não é a sua opinião, né? E é o jeito que você pensa. Então a gente não tá aqui dando lei. Tá modernista? Não. Tô zoando, pô. É porque Tô zoando. Calma. você sabe. Calma. Tô zoando. Temos ouvintes jovens, temos ouvintes que vão ouvir e falar, não, agora é lei. O Rodrigo falou, é lei. Tô nesse nível não, cara. Tô nesse nível não. Bom, mas aqui a gente não tá... Enfim, leitura. O que estamos lendo atualmente, né? Vamos dar Vamos compartilhar chegar o que a nesse gente tá ponto lendo. aí, Eu acho que é bom que... Atualmente eu estou lendo A Consagração a São José, as maravilhas desse nosso pai espiritual, do padre Donald Calloway. Então, é um livro que eu estou debruçado ali, que eu quero justamente me consagrar a São José. Eu achei que eu ia conseguir traduzir ele a tempo, pra ter uma tradução ali até a consagração, mas acho que não vai rolar. Não acabo mais. Eu li ele uma vez já para assimilar para ter esse primeiro contato com tudo que o padre Calloway fala, né? Porque ele fala sobre São José diversos pontos ali, tópicos assim excelentes. E aí estou fazendo a segunda leitura, que é aquela leitura não sintótica, a anterior. Você faz com um bloco e tal, anotando. Analítica. Estou fazendo essa leitura analítica agora. Porque eu chamo de leitura dinâmica essa primeira leitura que eu faço, para assimilar e tocar o assunto. Ver o que é. Como você mesmo disse, você tem que dar os nomes e a definição correta. É, senão a gente então, briga à toa. Sim. Então, eu chamo de leitura dinâmica esse negócio de dar essa primeira lida. Ali. Não é leitura dinâmica, Não tá, é, gente? Então acertamos aí já o nome. Eu tinha outro nome na criança, né? Enfim. Nome social. Tipo, não. Você deu um nome social pra É criança. tipo o vô, sabe? Quando o vô confunde. Mano, meu pai confunde meu nome com o do meu irmão. O meu avô, ele ia me chamar, ô Leonardo, ô Bruno, ô Leonardo, ô Matheus, ô Gustavo, ô Manoel, não, é Bruno. Já chama todos os outros antes. A minha irmã, ela troca o nome das minhas sobrinhas que são gêmeas. Vem cá, Beatriz, eu sou Bianca. Então, ainda tem gêmeas, ainda tem uma desculpa pra confundir. Dão pra mãe, né? Pô, elas são totalmente diferentes, cara. Aparência e psicologia. Bom, deixa quieto esse negócio com gêmeos. Então, as maravilhas desse pai espiritual. E o padre Donald Calloway, ele é fantástico. A forma com que ele escreve ali. E ainda dando um spoiler aqui, eu tava vendo um comercial do padre Paulo Ricardo, do curso de São José dele. Eu vi ali em cima esse livro lá. Então, teremos esse tópico aí dentro do curso do Padre Paulo. Já, pelo menos alguma coisa ele vai falar ali. Cool. Então, tô debruçado nessa leitura. Até então eu tava lendo lá o Valor Divino do Humano, que eu li 8 vezes, eu não aguentava mais. Porque realmente era algo que é um tópico, é um tema que muito me agrada. Que é justamente essa formação humana a ponto de enxergar o divino. E realmente o nome do livro ele define o que ele é. É encontrar a beleza dentro do ser humano para que se encontre o divino a partir disso. Se contempla a divindade. Então quando a gente olha, simplesmente acha, não, tudo que é humano é ruim. Então, porque isso é só o meu humano. É meu corpo, é minha carne. Como se tudo fosse ruim. Que absurdo, quer ser anjo. Isso aí chama espiritismo, tá, gente? Cuidado. E aí que tá, a gente é humano, a gente é carne. Pô, você falou no episódio passado que a mulher gente fede, a gente sangra, a gente peida, a gente caga, a gente faz tudo. Se olhar pra gente, a gente é um saquinho de fezes, né? Exato. Tinha um professor meu que, quando ele viu que os alunos estavam meio boiando na sala, falou, olha só, tá lá presente em carne, osso e fezes. A mente foi longe. O espírito tá voando aí. Mas tá só lá presente nisso. E justamente esse livro, essa parte de formação humana muito me encanta. E quando eu enxergo dessa maneira. A maturidade humana e a maturidade espiritual, elas caminham juntas. Não adianta a gente querer fazer só uma coisa ou só outra.
precisam estar as duas condicionadas. E aí chega até as 12 camadas da personalidade também, que o Olavo fala lá. Se a gente não olha de maneira espiritual, lascou. Porque se a gente vai olhar a camada 12 ali no Logos divino, olhar o Jesus Cristo, lascou. Você vai olhar, putz, eu construí um caráter imenso, me tornei o cara que influenciou o mundo inteiro pra chegar na camada 12 e ter que abdicar de tudo isso. Aí quando você enxerga desde a camada 1, já contemplando a Cristo, desde a camada 1, aí é outra coisa, aí é outra história, aí faz um sentido total. Então, juntando tudo isso, essa maturidade humana e a espiritual, por isso que esse livro, O Valor Divino do Humano, é fantástico. É um padre da Opus Dei, o padre Jesus Ortega, fantástico, amigo do padre Fausto. Esses foram os últimos... Por isso que é bom ter bons amigos. Exato, santos amigos são fantásticos. E então esses foram os últimos que eu li. E como anda a sua leitura, Rodrigo? Que anda lendo? Quer saber? Eu nunca li mais de um... Eu nunca li só um livro de cada vez. A Bruna sempre brigou comigo, porque ela não sabia que eu estava colocando todas as coisas pra conversar na minha cabeça. Mas enfim. Uhum. No momento que eu estou lendo A Vida de São Bernardo, né, da minha biblioteca católica. Estou lendo O Critério, do Jaime Balmes, que é um livro prático para estudo. Estou lendo também Como Pensar, eu esqueci o nome do autor, deixa eu conferir aqui. E além disso, estou lendo Como Viver com 24 horas por dia. Ó, você quer ir pra Marte e você ganha meia hora a mais. Não importa, No porque dia. pela lógica do livro, não adianta eu ir para Marte se eu só vou vegetar por meia hora a mais. Como Viver com 24 horas, do Arnold Bennett e do Ernest Dimholt, A Arte de Pensar. Também é da editora Kirion. E claro, tem os livros que eu leio sempre, que vira e mexe eu volto. Que são os Evangelhos, eu estou lendo o Êxodo, por causa do exercício que eu estou fazendo. Leio vira e mexe a Imitação. Eu sempre leio um trechinho. E claro, também eu confiro bastante meu Marco Aurélio nas meditações e o Epíteto, você chama do jeito que você quiser. Já que você mencionou, então, eu esqueci. Mas a liturgia diária também é algo que eu sempre leio para meditar, né? O pão de cada dia, né? Se Deus nos deu uma liturgia cada dia. Inclusive, tem sido muito bom essa semana. Vamos revelar a data de gravação, que não é segunda-feira, né? Essa semana inteira tá falando sobre o sacerdócio, né? Então a primeira leitura é sempre falando do sacerdócio. Isso é fantástico. Tá? Tipo, hoje ainda o padre Wellington já falou sobre a castidade, dia de Santa Inês. Falei a data que a gente gravou. Acho que tem gente que não vai pegar tão fácil assim, não. Bom, tomara que pegue. Eu espero. Se não pegar, espero que vão pesquisar. Pois é, que bom. E a liturgia das horas também, pelo menos o ofício ali eu leio a segunda leitura. Ofício das leituras, né? Sim, o ofício das leituras. E o diálogo de Santa Catarina de Sena, que vira e mexe, tô revisando aí pra mim, pras formações. Se você fala disso tudo, eu tô lendo sobre Olha, estou estudando sobre temperamentos. Mas como você já não sabe tudo, a gente sempre tem que ver outras perspectivas. Exato. Por brigar na cabeça, né? Sim, porque por exemplo, lá do o melancólico sanguíneo, tem gente que ainda defende. O melanguíneo. E eu sei por quê. Porque fazem confusão com os defeitos. Como, por exemplo... vamos pegar um exemplo. A indecisão. Melancólicos e sanguíneos são indecisos de alguma forma. O que muda é a forma. O que muda é a matéria. Porque o sanguíneo não sabe escolher o que é melhor. Porque para ele tudo é bom e ele quer o melhor. O melancólico é exatamente o oposto. Porque ele já viu que tudo vai dar ruim e ele não sabe qual que vai ser mais efetivo, qual vai dar menos trabalho. Qual que é o menos pior? Pode colocar desse jeito. Mas na verdade é um monte de coisa que impede que ele entre em ação. Exato. Se ele entrar em ação, qualquer coisa dá. Mas enfim, esse é só um exemplo. Então é isso que a gente tem lido ultimamente, mas veja, a gente não tá com nada de literatura, né? Eu tô começado, mas eu tenho que voltar, que é O Crime do Padre Amaro. Eu tô lendo as obras completas do Eça de Queiroz. Muito bom. Indicação do Olavo. Uhum. Eu também tenho aqui pra ler depois, tô guardando ele no Kindle, que é o algumas obras do Camilo Castelo Branco também. Excelente. Porque, como eu vou começar a leitura dos clássicos, eu vou pelos portugueses. Porque Ótimo. Excelente meio de começar. Porque
eu só li bastante coisa de gente em inglês. Eu falo melhor inglês do que eu falo português. Então vamos melhorar o meu português? Ótimo. Na raiz? Excelente. Excelente. Eu tô na via inversa. Eu li muita coisa em português, agora eu tô lendo o Padre Calloway aí. E o inglês dele é muito, muito bom, ele é muito prático. Ele é americano ou é canadense? Americano. Americano. De que estado? Ele. Eu acho que tá na. Não tá na Virgínia. Ai meu Deus do céu, eu não lembro de onde que é a congregação dele. Whatever. É. Mas de literatura mesmo eu tô querendo ler o Padre Brown, que já faz um tempo aí que eu tô com ele lá e queria começar a ler, mas tá difícil. Ler pra relaxar tá osso. Mas também tem esse ponto também, eu leio livros a trabalho. E esse Você tem um comprovante. eu tô com dois ali, eu tenho dois ali que eu tô revisando. Então tem esse agravante, acabo lendo livros em primeira mão. Triste, né? Ai, eu leio a trabalho. Pois é. Aquela história, né? Trabalha com o que gosta, nunca mais terá que trabalhar. Meu ovo. Todo balela. Imagina. É gostoso? É. Mas ler É trabalho. Mas é trabalho. É uma maravilha. Depois de pronto, então, nossa, a hora que chega o livro, encapadinho ali, todo diagramado, tudo bonitinho ali, você vê seu nome, putz. Enfim, é isso aí, o que a gente quer com isso, que você seja um cão letrado, meu cara. Isso, leia, mas não leia tudo, não leia muito, escolha as batalhas que você vai enfrentar. Exato. Foi-se a época que o pessoal ia no banheiro e aí não tinha revista, não tinha nada, lia a embalagem do shampoo. E gente, por favor, usem menos o celular. Porque o celular é um grande ladrão de tempo. Como assim um grande ladrão de tempo? Você trabalha com o celular um pouco também, não é, Rodrigo? Sim, mas eu deixo o celular de lado o máximo que eu consigo. Eu gosto de assistir vídeo? Eu gosto, mas... Eu tô numa luta da rascada que vocês não fazem ideia pra usar menos celular. Cada dia, um dia de cada vez. Cada dia Um dia de cada leão. vez. Então, justamente. Mas é interessante, por mais que você esteja com o celular, você está sempre lendo, escrevendo e tal, mas digitar é um processo diferente. É um processo cognitivo diferente do que escrever manualmente. Sim. Então, fazer o exercício de escrever ali, ele é bom e ajuda a fixar melhor também. Sim. Na hora de estudar. E mais uma dica prática na hora de escrever, use letra cursiva. Ah, sim. Com toda certeza. Por quê? Porque te leva a pensar um pouco mais para escrever. Uhum. E é bom você melhorar a sua letra para não escrever com garrancho. Pois é, senão você não vai entender nada depois. Você vai ler suas anotações num aula. Isso que eu fico inconformado quando eu vou ler o meu diário. Não é meu diário, né? Um livro, o meu Mind Dump, né? Meu lixão da mente e as minhas anotações. Cada hora eu tô com uma letra diferente. Sinal de psicopatia isso. Ah, é? É. Toma um café amargo. Eu achei que a mulher matou porque queria encontrar o outro. Poxa! Temos um perfil. Vida! Onde mora a tua essência? Bom, com essa piada infame a gente termina. Então, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Caríssimos ouvintes, também você que aguentou até aqui, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Falou, valeu!